pessoas elas vão primeiro para onde? Às vezes, na maioria dos casos, para a faculdade para aprender o quê? A teoria, para poder aplicar onde? Na prática. Por isso que é importante, é muito bom que você esteja aqui, para que você se torne um líder de excelência, amém? Um líder de excelência, é muito importante isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 2, é um versículo que a gente tem lido durante esses últimos TADEs, né, que a gente tem tido aqui na igreja, os últimos treinamentos, que é um versículo, Atos capítulo 2, versículo 42, que fala sobre a igreja primitiva. E é interessante, irmãos, que nós aqui, hoje, antecedendo a volta de Cristo, né, Jesus está às portas, e é interessante que a gente está retornando ao padrão da igreja primitiva cada dia mais, né? A igreja, ela era nas casas. E na igreja, nas casas, ela se multiplicava e se espalhava ali por aquela região. Né? Por quê? Porque ela contava com o quê? Com a simpatia do povo. Então, olha só o que a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, estavam congregando, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o padrão, esse é o modelo que a gente busca cada dia mais aqui na igreja e que a gente tem buscado numa visão de uma igreja em células. A nossa igreja é uma igreja em células, pastor? Sim, a nossa igreja é uma igreja em células. É uma igreja onde a gente está nas casas, o DNA da igreja, né? Então, a lição de hoje no TLC, ela fala diretamente sobre as funções de uma célula. Qual que é a razão, qual que é o porquê que hoje a igreja está dentro das casas, está dentro de cada lar. E existem algumas funções específicas para que isso aconteça. A gente tem visto aqui, durante esse TLC, durante todo o curso TLC, que a célula ela tem um sentido, amém, irmãos? Nós somos chamados para sermos testemunhas, para que a gente possa viver em comunhão, para que a gente possa viver esse amor de Deus. E isso a gente alcança cada dia, aonde? No grupo pequeno, onde você pode ali abrir o seu coração, onde você pode ali receber oração. É a igreja se aproximando das pessoas. Às vezes a pessoa vem aqui, ninguém sabe quem é, a pessoa entra, muda, sai calada, mas na célula não. Na célula ela tem o quê? Comum, ela tem comunhão. Na célula as pessoas sabem quem ela é. Na célula, na igreja ali no lar, a pessoa ela é discipulada, ela é pastoreada, ela está ali junto, ela tem alguém que olha, que sente falta dela. Se ela não for lá no grupo pequeno, opa, na hora ali o líder de célula vai ligar para ela e falar, fulano, você não vem na minha célula. Por quê? Porque ela faz falta. Não é verdade? Então, gente, eu trouxe aqui, preparei hoje um PowerPointzinho para orientar aqui a nossa aula, para que você possa entender. Então, hoje à noite eu vou fazer aqui tudo num tom professoral, amém? Então, todo mundo aí, se você trouxe uma caneta, você vai hoje anotar, porque é muito importante que você anote. Por quê? Porque você vai aplicar diretamente essas funções que a gente vai ver hoje aqui da célula, na sua célula, lá no seu trabalho, onde você tem desenvolvido a obra e o serviço de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos visto aqui, pode passar, Alan, por favor. A gente viu aqui já, desde o início aqui do TLC, Treinamento de Líder de Célula, que existe uma definição específica para o que é uma célula aqui na igreja. A gente viu que a célula é um grupo que ele vai de 5 a, no máximo, 16 pessoas. De 5 a 16 pessoas. 5 convertidos, né?
até no máximo 16 pessoas. Por que a célula ela tem um limite de pessoas? Qual que é biologicamente, naturalmente, o que acontece quando algo começa a crescer? Ele faz o quê? O trabalho natural. Ele se multiplica. A vida, né, quando você vai estudar ali sobre o nascimento, sobre a fecundação e tudo, a primeira célula ela começa a fazer o quê? Ela se multiplica para poder gerar o quê? Vida. Se a célula não se multiplica, ela começa a acontecer o quê? Ela adoece. Então a célula é um grupo de 5 a 16 pessoas, onde elas se encontram aonde? Semanalmente. Toda semana. A célula ela nunca para, porque a igreja que para, irmãos? Não. Então a célula pode parar? De jeito nenhum, porque é a igreja, é o DNA da igreja nas casas aqui, no sítio, Céu Azul, Samambaia, Recanto das Emas, onde a gente está alcançando. Então é um grupo de 5 a 16 pessoas, semanal, com o propósito de quê? De ter comunhão, de aprender acerca da palavra de Deus, de edificação mútua, porque nós, irmãos, somos criados e fomos inseridos dentro desse projeto de Deus, para que a gente possa edificar quem? Um ao outro. Você nasceu com um propósito, e quando você está inserido dentro desse propósito de Deus, você tem que ter em mente que todos os seus dons, e todos os seus talentos, e todos aqui têm dons e talentos, sejam naturais ou o Espírito Santo, te capacitou ali com um dom específico, tudo isso é voltado para quem? Para quem está aí perto de você. Então olhe para o seu irmão ao seu lado, o dom que você tem, seja de cantar, de sorrir, de abraçar, né? Qual é o seu talento, né? Talvez seu talento seja cozinhar, então hoje chama o seu irmão para jantar na sua casa. O dom, o talento que você tem é para quê? Para edificar quem está perto de você. A igreja ela só tem sentido por causa disso, porque a gente vai edificando, a gente vai espalhando esse amor que a gente recebeu de Deus para quem? Para quem está perto da gente, para quem convive com a gente. E o propósito principal de tudo isso, irmãos, é para quê? Para ganhar vidas para Jesus. A Bíblia fala aqui no livro de Atos, quando a gente leu aqui, que a igreja ela contava com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Porque a célula era um lugar agradável, porque a reunião no lar era um lugar tão aconchegante, as pessoas elas ficavam com o quê? Com vontade, elas se sentiam o quê? Atraídas para um lugar assim. Então a célula pode ser um lugar chato, sim ou não? Tem que ser um lugar religioso, sim ou não? A célula tem que ser um lugar onde o quê? Atrai a simpatia das pessoas. Por isso é muito importante, como a gente viu nas lições anteriores, que você tire esse rótulo da célula de que a célula é um culto. Não, irmão. A célula é um lugar aconchegante, é um lugar onde as pessoas se sentem abraçadas, elas podem se sentir amadas. É um lugar onde você tem aceitação, amém? Onde as pessoas vão ali e são abraçadas por esse amor de Deus e são edificadas pelos dons e talentos que cada um tem, e assim a gente vai crescendo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então essa é a definição de uma célula. Mas a célula, irmãos, ela tem 5 funções específicas, que é o objetivo, é a razão de ser de uma célula. Então eu quero que você preste muita atenção, porque a partir de hoje, quando alguém te perguntar, para que tem uma célula na minha casa? Você vai ter certeza, convicção, você vai ser um professor para quem perguntar para você. Amém? Então olha só, a primeira função de uma célula, ela é o evangelismo e a integração. Diga comigo, evangelismo e integração. Qual que é a melhor forma, irmãos, no MDA? O MDA, o que significa MDA? O que significa MDA? Apostólico. Qual que é a grande característica do MDA, meu irmão? É amor, é o quê? Aceitação, é discipulado, é o quê? É o cuidado um a um. Então, irmãos, a primeira característica que a célula ela precisa ter é que é um lugar onde a amizade faz toda a diferença. A amizade, ela faz toda a diferença. Um lugar onde as pessoas, elas podem ser conduzidas a Cristo.
né? Eu li algo interessante que diz assim: para conduzir as pessoas a Cristo, nós ganhamos amigos e não inimigos. Assim nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos salvos em Cristo, e irmãos em discípulos, e discípulos em líderes. Vamos falar isso junto aqui? Então a gente transforma inimigos em amigos, diga inimigos em amigos, amigos em irmãos, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. Amém? Então tem um grande segredo, irmãos, para que a gente possa atrair pessoas. A grande finalidade é o quê? Ganhar pessoas para Jesus. A célula é um lugar onde o quê? É um grupo menor, onde além de você ter comunhão, se torna um lugar atrativo para quem não conhece quem? Jesus. Então existe uma finalidade. A célula ela não pode ser um fim em si mesmo. Ah, não, eu tenho ali meu grupo, onde ali eu tenho a comunhão, aleluia, glória a Deus. Ela perde o sentido se ela existir somente para isso. O sentido, a razão principal da célula é para que ela o quê? Se multiplique, novos crentes, novas pessoas sendo alcançadas por Cristo. Então a gente tem uma estratégia, irmãos, dentro dessa função da célula, que é o evangelismo e integração, que é o projeto Natanael. Projeto Natanael. O que é isso, pastor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de João. Vamos entender o que é esse projeto Natanael, porque a partir de hoje, na sua célula, você vai aplicar essa estratégia, irmão. E Deus vai te abençoar e vidas vão ser alcançadas por sua causa, por causa da sua iniciativa. Amém? Então, olha só o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 45. Olha só o que a Bíblia diz. Diz assim: Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Irmãos, o projeto Natanael, o que é? Projeto Natanael, a gente vai ganhar as pessoas, em primeiro lugar, aonde? Em oração. Então, qual é essa estratégia que a gente tem utilizado em termos de evangelismo dentro dessa visão do MDA que a gente tem trabalhado e que Deus tem abençoado a nossa igreja? Esse projeto Natanael, você vai orar, e você vai buscar a Deus, e você vai apresentar diante de Deus quem? 3 pessoas, 3 alvos que você tem colocado ali para a tua célula. Se a sua célula tem 5 pessoas, você vai começar a orar, porque uma vez por mês a gente tem o que na célula? O que é o celulão? É um evento social, amém? Onde você tem comunhão na sua célula e onde você convida quem? Novas pessoas. Não é esse o objetivo principal? Comunhão e o quê? Vamos agregar gente, vamos chamar nossos amigos. Então, irmãos, o projeto Natanael, você vai apresentar essas 3 pessoas diante de Deus, 3 pessoas próximas, que se encontram dentro daquela definição que a gente viu a aula retrasada aqui no TLC, que é o nosso o quê? Oikos, né? O que é oikos? Quem é que lembra aqui? O que é oikos? Hã? É quem? A nossa casa, é o nosso o quê? Círculo ali, ó, próximo. Então, quem é que faz parte do nosso oikos? O meu irmão ali de sangue faz parte do meu oikos, sim ou não? O meu amigo chegado, o cara que é meu parceiro, o cara que eu conheço, que trabalha comigo, faz parte do meu oikos? Faz parte ali desse meu círculo ali mais chegado. Então, irmãos, dentro desse projeto, dentro dessa função da célula, a gente aplica esse projeto Natanael no intuito de quê? De trazer pessoas para Cristo. Mas a gente não faz isso simplesmente agindo por meio de um convite ali diretamente. Primeira coisa que a gente faz, a gente apresenta essas pessoas em oração. Então você vai, a partir de hoje, quando você colocar um projeto, e hoje você vai sair daqui já com a data de multiplicação, porque quando a célula abre, ela já tem que ter uma data de multiplicação, amém? Você já tem que prever isso daí, porque a célula ela vai multiplicar em nome de Jesus. Você vai começar a apresentar essas 3 pessoas. Você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o João, o Pedro, a Maria.
em nome de Jesus, eu ligo eles hoje no céu, está ligado no céu, eles vão entregar a vida para Jesus. Nós apresentamos que toda amarra de Satanás seja quebrada em nome de Jesus. E você vai orar, e você vai ministrar, e você vai quebrar a resistência. Para quê? Para que a gente possa chegar finalmente aonde? Dentro aqui, ó, da estratégia que Filipe usou com quem? Com Natanael. Qual que era a primeira estratégia que ele usou para poder conquistar Natanael aqui nesse texto? Eles eram o quê? Amigos. Eles faziam parte o quê? De um grupo onde eles eram o quê? Chegados. Eles eram conhecidos, eles faziam parte de um grupo de relacionamento. Então eu preciso, antes de poder chamá-lo, eu preciso saber o quê? Eu preciso orar, preciso apresentar ele, entrar numa guerra de oração, porque a oração ela move as coisas. Mas eu tenho que entender que eu preciso também ter uma relação o quê? De amizade, de proximidade, para que eu possa o quê? Trazê-lo para perto de mim. Então, o que Filipe fez? Ele era amigo. A outra coisa que ele fez para alcançar Natanael foi o quê? Ele fez propaganda, irmão. Ele atiçou a curiosidade de Natanael. Olha só o que a Bíblia diz aqui no versículo 45. Ele diz o seguinte: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe chegou ali para Natanael fazendo festa, falando: rapaz, você não sabe quem a gente encontrou Jesus. Então, se você é amigo, se você tem ali, está orando pelo seu Natanael, chegou a hora de você atiçar a curiosidade dele. Fala: cara, tem uma reunião na minha casa que é fera, tem um videogame lá toda sexta-feira, tem uma galera fera, uma galera legal, tem o Darlon que é fera na sinuca, lá toda última quinta-feira do mês, a gente tem um lugar bacana. Você vai atiçar a curiosidade de quem você está ali orando e projetando aquela pessoa em oração. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Esse é o projeto Natanael. Bom, aticei a curiosidade do meu Natanael, do cara que eu estou querendo alcançar. O que Filipe fez em seguida? Quando ele atiçou, Natanael fez uma pergunta. Ele chegou: como é que é? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele se surpreendeu, falou: rapaz, na tua célula tem tudo isso? Tem alegria desse jeito? Toda vez que eu vejo uma célula, eu penso na religiosidade, o pessoal ali, aquela coisa séria. Na tua célula tem sinuca. Na tua célula vai ter um filme legal, onde a galera vai passar, o pessoal se diverte, joga bolinha de gude, que bacana. Tem tudo isso? Tem, na minha célula tem. E aí, qual foi a reação de Filipe nessa hora? Quando ele se surpreendeu com aquilo ali. Filipe fez o quê? Vem e vê. Então, irmão, estratégia do projeto Natanael, e é bom a gente se acostumar com essa nomenclatura, né? Quando eu falo em projeto Natanael, eu estou falando de um projeto o quê? Dentro da primeira função da célula, que é o quê? E integrar. Então, a primeira função da célula, evangelismo e integração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os meus Natanaéis, porque a célula é um lugar de aceitação, né? Onde a gente alcança a simpatia das pessoas. Então, eu vou ganhar os meus amigos, eu vou atiçar a curiosidade deles, convidando-os para vir fazer parte do nosso grupo. E sabe o que aconteceu? Aqui no versículo 47, que diz que quando Natanael foi se aproximando, disse Jesus a ele: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael teve o quê? Um encontro com Jesus. Olha que bênção, irmão. Então o projeto, quando a gente coloca diante de Deus essas pessoas que a gente deseja alcançar, o resultado disso é o quê? Que essas pessoas elas têm um encontro com Jesus. E esse encontro, irmão, ele costuma ser o quê? Ó, rápido. Porque a gente já o quê? Quebrou lá atrás, ó, as barreiras aonde? Na oração. Então, se você rompe a barreira ali atrás, meu irmão, esse encontro com Cristo, ele se torna uma coisa o quê? Rápida, ligeira, célere. E aí ele chegou no versículo 50 e diz assim: e Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa, né? Tem um jargão que o pastor Ebe costuma usar, sempre quando ele está pregando, quando ele está falando sobre MDA, que isso é só o começo. Olha para quem está do seu lado aí e fala para ele: isso é só o começo.
E ele diz aqui no versículo 51, e acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem um significado teológico que eu não vou entrar aqui, mas isso aqui, meu irmão, quer dizer que a pessoa ela vai se integrar onde? Na vida da igreja. Na vida da igreja, essa pessoa depois de ter um encontro com Deus, onde ela vai começar ali todo um processo, onde ela vai ser restaurada, curada, onde ela vai ser integrada na vida da igreja. Esse é o resultado. Então, irmãos, a integração, depois dessa pessoa ser ganha para Jesus, durante todo esse processo, o que é? É você pegar essa pessoa e integrar aqui na vida da célula. A gente ouve muito também aqui durante o nosso MDA, falar de uma palavrinha que chama fator Barnabé. Quem já ouviu aqui essa palavra? Levanta a mão bem alto. O que é o fator Barnabé? O que é o fator Barnabé? É o corajoso que vai falar, não, pastor, o fator Barnabé é isso aqui. Vamos lá, cadê? Fator Barnabé. Magno, o que é o fator Barnabé? Olha aí, então. Então, o novo convertido, o não crente que chega num evento como esse, ele tem que se tornar o quê? O centro de quem? Das atenções. Se eu estou preparando um evento, se eu estou fazendo de tudo, e a célula ela tem essa função de evangelizar e integrar, essas pessoas que chegam, elas têm que ser o quê? O centro das atenções. É muito tentador a gente chegar numa célula, ou num lugar onde a gente conhece muita gente, para a gente ficar o quê? Junto, né? Um rindo, contando piada dos outros. É muito legal. Quem é que não gosta? Mas, irmãos, nós somos desafiados aqui, quando a gente está falando de célula, a gente sair da zona de conforto e dedicar tempo. E eu não estou falando aqui de superficialidade. Você chega ali, tudo bem, meu nome é Oscar, como é que você está? Seja bem-vindo, que legal. Come um salgadinho aí, fica à vontade, a casa é sua. É assim que a gente tem que fazer, irmão? Saia da superficialidade. Se você quer ganhar as pessoas, se você quer edificar as pessoas, se você quer alcançá-la em amor, você precisa sair da superficialidade e ir lá, irmão, profundo, desenvolver uma amizade, fazer com que essa pessoa ela se sinta o quê? Se sinta bem quando ela está no lugar da célula. A célula é um lugar onde a pessoa se sente bem, se sente confortável, é um lugar onde a pessoa, ela fala, gente, mas que lugar bacana, que galera fera, que lugar legal. Mas para isso a pessoa precisa o quê? Se integrar dentro dessa vida da célula, né? Num certo sentido, preste atenção, às vezes é mais importante, num certo sentido, levar a pessoa a se integrar na vida da igreja do que propriamente uma decisão pública. É mesmo, pastor? É. Porque às vezes essa pessoa ela faz a decisão e ela some. Porque não tem acompanhamento, porque não tem supervisão, porque a pessoa não está integrada, ela não tem amigo. Então, num certo sentido, é importante que essa pessoa, ela primeiro que ela se torne familiarizada com a célula, com as pessoas, ela se sinta em casa. Porque naturalmente, irmão, porque se ela se integrar, fizer amizades preciosas, cedo ou tarde, ela entregará a sua vida a Jesus, porque estará exposta a quem? A influência do Espírito Santo. Essa é a estratégia que a gente precisa adotar, a gente precisa entender. Aqui que entra o fator Barnabé. Muitas vezes a gente não sabe ao certo como foi a decisão, mas se ela tiver amigos, relacionamentos, comunhão, ela não se desvia. Tem que ter relacionamento profundo. Diga comigo, relacionamento profundo. Então, irmãos, a melhor forma de você alcançar isso é através de quê? O evento mesmo, é o nosso celulão. O celulão é um evento social, onde você vai fazer um cachorro-quente, você vai fazer uma pipocada, um cinema. É no evento social que você chama essas pessoas. Porque é um evento onde você quebrou aquela coisa litúrgica. A pessoa fica o quê? Amém? Fica à vontade. O diabo usa a solidão e a falta de amizade para afastar as pessoas. Quantos você conhece que já foram assim? A pessoa chegou aqui na igreja, não conheceu ninguém, ficou aqui sozinha e saiu. Quem conhece gente assim? Ih, meu irmão, eu conheço várias, dezenas. Entrou, não teve ali, não se sentiu ali muito aceita, ela não conhecia nada e ficou aquela coisa e foi embora. Né? Então eu preciso ser cheio desse amor, né? Esse amor de Deus para que eu possa espalhar.
Pastor, eu preciso receber desse amor de Deus? Não, o amor já está aí dentro de você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o amor de Deus, ele já foi derramado. Então você não precisa orar, Senhor, derrama o teu amor sobre mim, não. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. E a Bíblia fala que Deus é o quê? É amor. O amor, ele precisa ser o quê? Transbordado, porque você já está vivendo uma experiência de amor. Porque você tem um relacionamento pessoal com Deus todo dia. Você ora, você lê a Bíblia, esse amor de Deus, ele te envolve todo dia. O que você tem que falar com Deus é falar: Senhor, permita que eu seja, Senhor, ó Deus, um elemento onde o teu amor dentro de mim transborde para as pessoas. Teu amor se espalhe em nome de Jesus. Amém? Esse é o sentido. Quem é que a gente alcança dentro desse projeto? A gente alcança novos membros, vindo de outras igrejas com a bênção e autorização do pastor. Sim, a pessoa está se transferindo aqui para a igreja, ela se sentiu à vontade, veio para cá, pediu a bênção do pastor, pediu está aqui. Eu tenho que integrar essa pessoa, sim ou não? Tenho que integrar essa pessoa. O novo convertido, que se converteu, o cara está aqui, ó, aqui na igreja, quando o cara se converte aqui na frente, na segunda-feira ele recebe um telefonema, na mesma semana, em 72 horas, o cara recebe uma visita, e na outra semana esse cara já está em célula. É assim que a gente faz. Por quê? Porque ele entra, ele começa a se integrar na vida da igreja. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, primeira função da célula é o evangelismo e a integração. Segunda função da célula, além de evangelizar e integrar, a célula ela tem o objetivo o quê? De pastorear e discipular. Diga comigo, pastorear e discipular. Você é líder de célula, você que está aqui, olha aí para o lado aí, para quem está perto de você. Vocês são heróis, vocês são valentes de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês têm ajudado a pastorear o rebanho. Cada um aqui que está aqui, que é líder, que se propôs no coração a cuidar de pessoas, irmãos, vocês estão pastoreando a igreja também. Porque quando a gente cuida de uma ovelha, quando a gente pensa no redil, quem dá a luz à ovelhinha, quem é? É o pastor? É o pastor? Não, quem dá a luz à ovelhinha é quem? É a ovelha. Você imagina se cada ovelhinha que nascesse, o pastor pegasse uma mamadeirazinha ali, ó, para aquele rebanho daquele tamanho, e ele, 300 mamadeirinhas aqui, ó, na boquinha de cada ovelhinha. Tem sentido isso, irmão? Não tem, porque a ovelha, ela gera ali uma ovelhinha sadia, e ela, o que? Ela amamenta, ela cuida dela, para que aquela ovelha possa o quê? Caminhar. Então, o pastoreio, meu irmão, está ligado diretamente a esse sentido de célula, esse sentido de grupo pequeno, porque ela é uma responsabilidade sua, ela é uma responsabilidade minha. Eu não posso sobrecarregar o pastor. Se o pastor tentar cuidar de todo mundo, irmãos, não tem jeito, ele não consegue. Então, vocês, líderes de células, têm a responsabilidade, a função do grupo, pastorear e discipular essas pessoas que estão sendo alcançadas ali no grupo pequeno. É a nossa função. O que vem para o pastor, irmãos, é só aquilo que o líder de célula não consegue resolver. Não é isso? Poxa, pastor, não consegui, chegou um caso aqui muito difícil. Então, aí você traz aqui, o pastor da igreja vai te ajudar a poder resolver. Irmão, isso é tão sério. Eu estava agora numa consulta e estava terminando de ler aquele livro Coração do Bom Pastor, né? E tem um texto, queria que você abrisse aí comigo, lá em Ezequiel. Olha só, irmãos, como isso é sério, como a função de pastorear, de você cuidar das pessoas, é algo que Deus leva muito a sério, muito a sério. Olha só, o que a palavra de Deus diz aqui em Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente, e nem enfaixaram a ferida.
Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso que elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Diga comigo, misericórdia. Irmão, então você, como líder de célula, é a sua função, é o seu trabalho, pastorear, cuidar das pessoas. É você ali pegar o novo convertido que chegou na tua célula, você arrancar-lhe os carrapichos dele, você tirar as dúvidas que ele tem sobre o evangelho, você ali já começar um discipulado inicial, amém? Onde a pessoa vai aprender ali sobre salvação, sobre vida com Deus, sobre oração, onde você vai ensinar aquela pessoa ali aquilo que é base, aquilo que é basilar, aquilo que dá fundamento para a vida cristã. Deus tem gerado no coração das pessoas esse coração de pastor, de modo que eles desejam ser líderes de célula e apacentar outros. Amém, irmãos? As ovelhas de Jesus e da IBMG, elas têm esse DNA, têm um coração de pastor e apacentam outros. Por isso o nosso lema é: todo mundo discipulado e todo discípulo, um líder compromissado. Se todo mundo está aqui discipulado e ele entende esse processo, por isso, meu irmão, é tão difícil, num processo como esse, num processo discipulado, a gente perder pessoas. Porque aquela pessoa, ela chega, ela se converte e ela já é inserida na vida da igreja. Ela já desde cedo, ela entende que ela foi criada o quê? Para que os dons e os talentos que ela tem, possa o quê? Edificar outros. Amém? A visão de que eu venho para a igreja só para receber, irmãos, é do Satanás. É do capeta. Você vem na igreja para você receber e repartir. Eu recebo e eu reparto. Porque a minha função é edificar o meu irmão ali, ó. A Bíblia fala dos 5 ministérios, né? 5 ministérios, fala lá sobre o evangelista, o mestre, os pastores, né? Os apóstolos. Mas todos eles, Paulo ele diz que existe uma finalidade. E qual que é a finalidade? Edificação mútua, edificação da igreja. Cada um que recebe um dom, uma capacitação, tem um objetivo, é ser bênção na vida do irmão que está aí do seu lado. É você edificar alguém, é você ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Pastor significa proteger. O bom líder tem que entender que precisa orar por elas. Ter uma visão de águia para que elas sejam o quê? Bem pastoreadas, bem cuidadas. Repartir ali, irmão. O líder de célula, ele tem que estar antenado. Se alguém na sua célula está doente, está passando por uma luta, você chama todo mundo e fala: irmão, ó, a nossa célula inteira está doente. Sabe por quê? Porque a nossa irmã que está precisando de oração. Então vamos dar as mãos aqui, ó, vamos orar junto, porque ela vai ficar boa. Quando ela ficar boa, a célula inteira vai celebrar em nome de Jesus. Isso é cuidado, isso é amor, amor repartido. E é isso que a gente precisa entender, que a célula funciona assim. Garantir que todo mundo está bem discipulado, e faz isso com todo mundo. Uma coisa que a gente precisa entender, que há uma diferença entre o pastoreio e o discipulado. O pastoreio é para quem? É para todo mundo. Diga, para todo mundo precisa ser pastoreado. Agora o discipulado, irmão, o discipulado, ele é para quem o quê? Entendeu essa visão. É algo mais profundo. É ali, o cara vai repartir, porque ele também se propôs no coração dele, é o quê? A cuidar de pessoas. Você vai pastorear todo mundo, sim. Você vai pastorear, você vai cuidar, vai tirar os carrapichos. Mas o discipulado mesmo, você imagina aqui que tem 5 pessoas na sua célula. Vamos colocar aqui, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 3 pessoas entenderam que elas foram chamadas para abençoar outras pessoas. E elas começaram a fazer o quê? A também discipular. E essas pessoas começaram a discipular, essas pessoas abriram células, mas ainda tiveram 2 pessoas que estão lá, mas não entenderam isso. E estão lá, estão sendo pastoreadas, amém? Estão na célula. Você está entendendo, irmão? Estão lá na célula, imagina 5 pessoas, 3 entenderam que elas estão ali para o quê? Para abençoar outros, para poder cuidar de pessoas, para também discipular. Você imagina que num pastoreio, numa ligação a um, quem é que vai ter mais coisas para repartir, em virtude de estar cuidando de outras pessoas? Quem vai ter? O cara que está sendo ali só cuidando dele mesmo,
né, tá ali para ele poder ali entender que a célula é para ele, ou para o cara que começou a cuidar de outras pessoas? Quem é que precisa de mais atenção? Quem está cuidando de outras pessoas. Porque essa pessoa está ali, ela entendeu o propósito e o objetivo do discipulado. Ela entendeu o objetivo e a função da célula. Que é o quê? É multiplicar, é crescer, é cuidar de pessoas. Amém, irmãos? Então, presta atenção nisso. Discipulado e pastoreio. Pastoreio para todo mundo, o tempo inteiro, toda hora ali o líder de célula vai estar cuidando, vai estar ligando, vai estar estabelecendo e vai estar fomentando a comunhão, a integração entre membros, vai repartir ali talvez a tristeza, a dor que a pessoa está sentindo, vai cuidar, vai orar por ela. Mas o discipulado profundo, o discipulado que a pessoa precisa abrir, que a pessoa precisa ali repartir, saber o que fazer, irmão, é para quem entendeu a sua função no reino e a sua função na igreja em nome de Jesus. Amém? A gente tem que entender que nós somos embaixadores. O embaixador de um país, o embaixador do Brasil em Portugal, ele não fala por si mesmo. Ele fala em nome de quem? Do Brasil. Ele tem uma função lá em Portugal. Ele nunca vai chegar lá em Portugal, eu acho, não. Ele vai falar que o meu soberano lá, o rei, lá o presidente do Brasil diz isso. E você precisa entender que você é embaixador. Você está representando o reino aqui, irmão. Você não fala por si próprio, mas você fala por um soberano. Você fala por um rei dos reis, o senhor dos senhores. E você é representante desse reino. Você não é daqui, você é do céu, você é cidadão celestial. Então você está cuidando das coisas de quem? Do reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. Garantir que a pessoa está sendo bem cuidada, né? Garantir ali ó, que o cara está sendo discipulado, né? Então o cara entendeu, está lá na célula, ele já vai ele vai entrar nesse trilho, né? A gente chama aqui a classe de membresia, que é o batismo, né? A pessoa ela aqui já começa a entrar no trilho, ela faz o curso de batismo, ela batiza, ela começa o curso de nova criatura, a família cristã, o ID, que é o próximo passo, que é o nosso EMIG aqui. E ela começa a entrar nesse caminho para que ela também possa o quê? Cuidar de outras pessoas. Amém? Beleza. Então a gente viu aqui que o propósito da célula, ele é evangelismo e edificação. A gente viu que o propósito da célula é pastoreio e discipulado. Terceira função da célula. A terceira função da célula é o quê? Comunhão. Diga comigo bem alto, comunhão. A comunhão acontece num contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. E aqui, meu irmão, a gente vai ver outro conceito muito importante que a gente ouve o tempo inteiro, que é o purê de batata. Então, ó, 3 conceitos que a gente já viu hoje aqui. A gente viu o Projeto Natanael 3. O que é o Projeto Natanael? A gente vai o quê? Apresentar a Deus 3 pessoas, a gente vai chamar, amém? A gente viu aqui o fator, o que é o fator Barnabé? Atenção concentrada ali no cara que eu estou chamando, né? Integrar esse cara na célula. E a gente viu também aqui volta lá, pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo, Alain. A gente viu aqui o outro conceito, que é o quê? Que é o purê de batatas. Nós não somos um saco de batatas esparsas. Mas a função da célula é o quê? É fazer com que cada universo, ele possa o quê? Se integrar. E ao invés de um saco de batatas ali, virar o quê? Um purê, um único, né? Um corpo sólido, um purê de batatas, aquilo que a gente chama o quê? De koinonia, comunhão contínua. A atmosfera de comunhão, ela deve permear, irmãos, não só na célula, mas em todos os meios que a gente pode usar para ter o quê? Comunhão. Qual um meio que a gente pode usar hoje, um meio disponível que a gente pode ter para ter comunhão? Facebook, muito bom. O que mais? Comer junto, o que mais? Instagram é um meio, sim ou não? Twitter é um meio, sim ou não? Você mandar uma mensagem ali para o cara falar, igual você me manda todo dia, falando, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou tão edificado com as mensagens do CIE, do Petrônio, que me manda ali direto. Você pode fomentar, você pode incentivar a comunhão através disso, sim ou não? Sim, irmãos. Um telefonema,
Às vezes a pessoa está passando, eu já vi dezenas de histórias que a pessoa está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, e você liga para ela na hora da dor, e o seu telefonema é um refrigério na vida dela, porque nós somos o que? Um corpo. A gente está fomentando o que? A koinonia. Koinonia, a gente é um purê de batatas, é um só. Por isso que a célula ela tem que ser um lugar onde seja agradável o clima. A célula, ela tem que ser o quê? Maravilhosa. Ela não pode ser o quê? Chata. A célula tem que ser um lugar agradável. E você precisa entender isso, porque a função da célula, a razão de ser dela existir é o quê? É para ter o quê? Comum? É para ter comunhão. Então, irmão, a célula ela não pode ser chata. Nas nossas supervisões aqui, irmão, se eu chegar numa célula e a célula estiver chata, todo mundo apanha. Todo mundo apanha. A orientação aqui, todo mundo entra no coro. Por quê? A célula tem que ser o quê? Um lugar onde você tenha um sorriso fácil, né? Onde você entra ali, você fala, cara, eu estou em casa, olha que alegria, os meus irmãos aqui, eu tenho a liberdade de sentar aqui, fazer um pedido de oração aqui, e eu sei que Deus vai me ouvir, porque a gente é um só. E quando a gente está junto, o cordão de 3 dobras, ele o quê? Ele não se rompe com facilidade. Amém, irmãos? Então essa é a função, o sorriso, o amor, a alegria, ela deve o quê? Permear o ambiente da célula, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, vamos pegar a Bíblia aí, vamos abrir lá no livro de Hebreus, vamos estudar junto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, qual é a ocasião em que a gente precisa ter comunhão? Olha só o que a Bíblia diz. Qual é essa ocasião? Olha só, a Bíblia diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Qual o dia que se aproxima? A volta de Jesus. Então, quanto mais a gente se aproxima da volta de Cristo, mais eu preciso entender que essa koinonia, essa comunhão, essa alegria, essa aceitação, ela precisa ser incentivada, precisa ser enfatizada, ela precisa ser ressaltada, ela precisa estar ali, irmãos, ativa dentro da minha célula, dentro do meu grupo, porque Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. A igreja pode passar por um tempo de perseguição, onde pode colocar PM, exército aqui, ninguém entra aqui dentro dessa igreja. Onde é que a igreja vai sobreviver? Onde é que a igreja vai florescer e vai continuar crescendo, irmãos? É na casa, é na sua, na minha, é na nossa casa, onde a gente vai ter o quê? Um ambiente, um lugar de aceitação, um lugar de comunhão, um lugar de alegria, um lugar de refrigério. Aí aqui, no versículo 24, o contexto desse texto, ele diz o seguinte, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha que tremendo, irmãos, que o autor do livro de Hebreus fala. Ele diz, consideremos, a célula é um lugar onde esse amor, ele se espalha como fogo em palha seca. É um amor contagiante que vai ali, um no outro ali vai pegando, e é um negócio ali que a gente se sente ali em casa, a gente se sente ali uma família mesmo. E ele fala, olha, não nos deixamos, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, né? Então o propósito diz que é estar junto, mas sempre com o propósito o quê? De estimular o amor, ganhar gente, né? E as boas obras, a nossa cesta do amor. É na célula onde você pode o quê? Aceitar, onde você pode o quê? Ministrar. Não, eu quero ajudar as outras pessoas que estão tendo necessidade. Então você traz ali a cesta do amor, você abençoa, você oferta na célula para gente que mora muito longe da igreja, poder vir aqui celebrar conosco aqui nos domingos. Amém? Então esse é o propósito. Incentivar uns aos outros em amor e incentivar também o quê? As boas obras. A célula, irmãos, aqui eu volto a repetir, ela não é um fim em si mesmo. A célula, ela não pode se tornar um fim em si mesmo. Apenas um lugar onde eu estou, os meus chapas, né, a rapaziada, meus amigos, a alegria, todo mundo junto. Olha lá, que legal. Onde a gente está ali, a gente tem ali ver um filminho todo mês. Ela não pode ser isso, irmãos. É um lugar onde você o quê? Vai repartir o amor.
e onde você vai ganhar gente para Jesus. Amém? Então, você vai sair daqui hoje à noite. Quem vão ser os meus Natanaéis? Eu vou pensar aqui em 3 pessoas do meu círculo. Eu vou chamar e essas pessoas vão ser salvas em nome de Jesus. Amém? Então, terceira função é a comunhão. A penúltima. Qual que é a função de uma célula? É para treinar o quê? Líderes. Uma igreja de qualidade, ela produz o quê? Líderes de qualidade. Uma igreja boa, ela produz o quê? Líderes bons. Uma igreja sadia, ela produz líderes o quê? Sadios. Uma igreja que vê a glória de Deus produz líderes que têm uma visão de sucesso, que veem a glória de Deus. Uma igreja visionária produz o quê? Líderes de visão. Uma igreja que ama almas produz líderes que o quê? Que amam pessoas, amam vidas. Esse é o sentido da célula. E isso acontece, irmãos, essa produção de líderes, ela já acontece aonde? É no contexto da célula. É no contexto ali da obra, do negócio, é onde está acontecendo. Se você pegar ali qualquer construção aí que se processa aí no dia a dia, se você pegar uma obra mesmo, a Dani que é engenheira, estou falando que você é pedreira não, mas assim, você é engenheira, conhece de obra, né? O que tem numa obra? O cara chega numa obra, tem lá o pedreiro e tem sempre quem? Tem um ajudante de pedreiro. O que esse ajudante de pedreiro faz ali? Ele está o quê? Carregando o peso, é verdade, ele carrega o peso, ele chega lá, ele obedece ordem, o pedreiro chega, faz isso aqui, rapaz, mas ele está fazendo o quê? Ele está aprendendo, diga comigo, ele está aprendendo. Então a célula é um ambiente o quê? De treinar? É um ambiente de treinamento, irmão. Acontece é lá, ó. É lá onde você vai se tornar perito na arte o quê? De liderar, de cuidar dos outros. Aqui no TLC, a gente aprende o quê? A teoria, mas é na célula que a gente aprende o quê? A prática. Aqui você aprende que eu preciso ter comunhão. E quando você chega na célula, você faz o quê? Você aplica o fator Barnabé. Vê um visitante, cola nesse visitante, oferece água, leva salgadinho, chama o cara para jogar dominó com você, mesmo se o cara for ruim, passar raiva, engole a sua raiva, joga dominó com ele a noite inteira. Fica feliz ali com ele. Mas você vai o quê? Fazer o que você está aprendendo aqui na teoria, na prática. A célula é o lugar, é a nossa escola. Por isso que é tão importante quando você é líder de célula, preste atenção aqui, ó. Quando você é líder de célula, você abre a sua célula, você começou um trabalho, você já tem que ter do seu lado o quê? Um líder em treinamento. O objetivo da célula não é multiplicação, irmão. A multiplicação, ela precisa de alguém que seja gerado, que seja treinado ali junto com você. Então, a célula é um ambiente de treinamento. Nenhum líder é perfeito, por isso a gente não pode colocar expectativas tão altas que ninguém consegue alcançar e nem preencher os requisitos. Tem 3 características aqui, ó irmãos, que um líder precisa ter. E aqui vai a dica para você que é líder de célula. Quem deve ser o seu líder em treinamento? Quem são as pessoas que precisam estar dentro desse ambiente que vai ser treinada para essa multiplicação? A pessoa ela precisa ser o quê? Fiel. A pessoa precisa ter o quê? Disponibilidade. E a pessoa precisa ser o quê? Ensinável. O treinamento ele começa ali, mas eu preciso de líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Onde a pessoa ela fala assim, cara, eu quero, meu irmão. E nesse processo de amor, de aceitação, a pessoa ela é tão amada, ela é tão aceita, ela recebe tanto esse amor, que ela não se contenta só em receber. Ela começa a querer cuidar dos outros. Ela começa a querer o quê? Espalhar isso que ela recebeu. Então essa pessoa ela começa a se tornar o quê? Voluntária. Eu quero, pastor. Eu quero ser líder, eu quero cuidar de gente. Eu estou sendo tão abençoado nesse contexto aqui de célula, que eu quero cuidar de pessoas. Então você começa ali, ó, pede para a pessoa fazer o ofertório, pede para a pessoa compartilhar a palavra, como a gente viu aqui na TLC, na aula passada. Você começa a treinar, você começa, líder,
a colocar essas pessoas que querem ser integradas, que querem também multiplicar, a trabalharem junto com você, para você gerar o quê? Novos líderes. Incentivar a pessoa a entrar onde? No nosso trilho de liderança. Onde essa pessoa vai entrar aqui no EMIG, vai começar a frequentar o Tadel. Agora, como é que eu posso colocar uma pessoa para ser líder de célula, se a pessoa não vem no treinamento de líder de célula? Não dá. Como é que a pessoa vai cuidar de gente se ela não aprende a teoria? Não dá para eu passar responsabilidade para uma pessoa cuidar de outra se ela não está recebendo ensinamento, se ela não está sendo treinada aqui para cuidar de outras pessoas. Por isso que é importante, no teu ambiente de célula, você ressaltar a importância do quê? Do TLC. O líder, o auxiliar, ele precisa estar onde? Aqui, irmão, para aprender, para poder ganhar o quê? Conhecimento, para poder crescer na palavra, saber as estratégias que ela vai usar e assim ser edificada em nome de Jesus. Amém? Por isso é muito importante a pessoa entrar no trilho de liderança, frequentar o Tadel. A gente tem a possibilidade de ter 2 horários aqui de Tadel. Pastor, estuda à noite. O cara está lá estudando à noite. A gente tem o Tadel aqui domingo, que horas? 5h30. Não pude vir no Tadel na terça, por um compromisso, algo inadiável, o que eu faço? Eu vou para o domingo. Eu não deixo de quê? De ser treinado. É muito importante você fazer parte desse seminário, amém, irmãos? Hoje o tempo urge, o negócio é para ontem. Não dá para você mandar o cara, é importante, pastor, é importante mandar o cara lá 4, 5, 10, 20 anos no seminário. Importante o cara aprender lá a teologia, aprender os pensadores. Mas Jesus está o quê? Está voltando. Eu preciso treinar pessoas. Então, teu seminário, irmão, é aqui na teoria e a prática na célula. Teoria aqui e prática na célula. Eu aprendo aqui e ganho gente ali. Eu aprendo aqui, eu começo a orar por pessoas para poderem entrar na minha célula ali e serem salvas em nome de Jesus. Amém? Esse é o teu seminário, irmão. Essa é a tua vida em nome de Jesus. E o último, qual que é a última função da célula? A gente viu aqui que a célula tem a função o quê? De evangelizar. Vamos recapitular aqui comigo? A função da célula primeiro é o quê? Evangelizar e integrar. Segunda função da célula, qual é? Pastoreio e discipulado. Terceira função da célula? Comunhão. Quarta função da célula? Treinamento de líder. E a quinta função, irmãos, é o crescimento e a multiplicação. A multiplicação, ela é uma lei universal. Tudo se multiplica, tudo cresce. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi o quê? Crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. A célula, a gente já falou, ela não pode ser um fim em si mesmo. Os frutos, eles vão vir. A visão e o método de Deus para a igreja, para crescimento, ela é a multiplicação. Essa é a visão de Deus para a igreja. É o método que Deus usa para o crescimento, é a multiplicação. As células, irmãos, elas não se dividem. Diga comigo, célula não se divide. A célula, ela se multiplica. Né? Às vezes a pessoa fica, não é parte, não está tão gostoso aqui, está tão legal o ambiente. Isso é do Satanás, irmão. Porque se a célula não se divide, se ela não entra no processo natural de crescimento, o que acontece? Ela começa a adoecer. A célula que não se multiplica, a célula que não tem um crescimento natural, uma evolução natural, ela o quê? Ela adoece e ela morre. Por isso que é tão importante a gente como líder saber que o processo, o método, a visão de Deus para a igreja é a multiplicação em unidades gêmeas, com o mesmo código genético. É a igreja IBMG em cada casa, em cada lar, com as mesmas funções. Qual que é a função da igreja? Evangelizar, adoração, intercessão. Essas funções da igreja, esse DNA que é carregado aqui nos nossos cultos de celebração, eles têm que ser transportados para onde? Para dentro das células, porque elas carregam o mesmo DNA, é a mesma função que a igreja exerce, é que a célula também exerce.
É um lugar de adoração, de comunhão, de intercessão, onde a vida de Deus ela se espalha. Por isso que é muito importante. A multiplicação ela acontece para garantir o quê? A qualidade. Por isso a necessidade da gente preparar novos líderes. Por isso que no início lá a gente coloca a célula, ela tem um mínimo de 5 pessoas e um máximo de 16. Que quando ela chega ali, irmãos, ela precisa, para a célula respirar, para a célula ganhar novos ares, ela precisa o quê? Se multiplicar. Esse é o processo natural, né? Quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Por isso, desde já, prepare seus líderes. Olhe para quem está perto de você e diga, prepare seus líderes. A qualidade, irmãos, é a chave para a multiplicação, né? A qualidade é a chave para a multiplicação. Por isso, a gente precisa estabelecer o quê? Alvos. A célula, você precisa estabelecer o quê? Alvos de multiplicação. Se eu começo uma célula hoje com 5 pessoas, eu já preciso projetar daqui a quanto tempo que essa minha célula ela vai multiplicar. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não estabeleço o alvo, se eu não estabeleço o objetivo, o que acontece? Eu sou levado pela situação, pela constância, eu não sou desafiado, e isso não pode acontecer. Porque o objetivo, a função de uma célula é crescimento e multiplicação. Então os alvos, irmãos, eles não são sonhos mirabolantes, e nem baseados no otimismo e na fé. Ah não, eu acho que a gente vai aqui em 30 dias multiplicar em 10 células aqui a nossa célula. Não. Você vai orar, você vai colocar ali, são possibilidades reais de conquista. Se cada membro da tua célula, você como líder, incentivá-los ali dentro dos Natanaéis, ali falar, não, a gente vai trazer nosso próximo celulão, vamos começar a orar, traz os seus nomes, vamos colocar aqui num quadro de oração. A gente vai orar por essas pessoas, vamos ministrar sobre esses nomes. E quando chegar no nosso evento aqui de colheita, essas pessoas vão vir, vão ser integradas nesse ambiente e vão ser salvas em nome de Jesus. Amém? Por isso é uma possibilidade real de conquista. É um mapa ousado de como chegar aonde? No meu objetivo. Amém? Toda célula ela tem uma data para multiplicação. Os líderes que conhecem seus alvos, eles multiplicam-se o quê? Com mais frequência. Amém, irmãos? Uma coisa que você precisa entender, uma frase aqui que eu até coloquei, olha só. A qualidade, ela gera o quê? Quantidade. Líderes bem treinados, pessoas edificadas, líderes com a consciência de que os seus dons e os seus talentos são o quê? Para abençoar quem? Os outros. Quando a gente entende esse propósito, quando a gente tem esse objetivo, irmão, sabe o que acontece? Deus começa a se manifestar e a operar. É por isso que a nossa igreja está aqui com 500 pessoas aqui no domingo. Sabe por quê? Porque cada um de vocês, cada herói, geração eleita, sacerdócio real, que está aqui, que dispôs o coração a cuidar de pessoas, por causa de você, porque você compreendeu as funções aqui, que a gente citou todas elas aqui, a gente tem experimentado um crescimento com qualidade. Porque essa qualidade, o treinamento abençoado aqui, está gerando o quê? Uma quantidade maior de pessoas para serem acompanhadas, para serem o que? Edificadas, e essas pessoas gerarem novas vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa gravar essa palavra, essa mensagem, esse ensinamento no seu coração, e que você se torne um líder de sucesso, um líder abençoado, um líder que multiplica, um líder que cresce, que rompe as barreiras aí em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, quero orar por você nessa hora, eu quero ministrar sobre a tua vida. Coloca diante de Deus aí a tua vida, a tua célula. Coloca o teu coração aí diante de Deus e fala, Senhor, eu quero ser, Pai, ó Deus, um homem, uma mulher segundo o teu coração. Senhor, eu quero, Pai, ó Deus, crescer, eu quero multiplicar com qualidade. Eu quero, Senhor, ó Pai, ganhar e, ó Pai, edificar, ó Deus, os meus irmãos. Eu quero, Senhor, ó Pai, ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Eu quero, ó Pai, ó Deus, compreender qual é a altura, a profundidade, ó Deus, ó Pai, o tamanho, ó Deus, desse amor de Deus que me alcançou. E que esse amor que já existe dentro de mim,
ele possa transbordar dia a dia, ele possa crescer, ele possa, Senhor, ó Pai, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, ó Pai, extravasar do meu interior e alcançar quem está perto de mim, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe seus líderes, abençoe os membros da sua célula nessa hora. Diga, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, a minha célula, o meu GE vai ser um lugar, Senhor, ó Pai, ó Deus, de bênção. Vai ser um lugar, Senhor, ó Pai, ó Deus, de salvação em nome de Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Deus, eu apresento os Teus filhos nessa hora. Ministro, ó Pai, ó Deus, sobre cada um deles, Senhor, a Tua bênção, essa unção, ó Deus, ó Pai, essa revelação do céu. Que cada líder aqui, ó Pai, ó Deus, compreenda qual é a função, Senhor, ó Pai, da célula. Ó Pai, ó Deus, evangelismo, integração, pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento, crescimento e multiplicação. Ó Deus, que, ó Pai, isso fique gravado no nosso coração como líderes. Como, ó Deus, ó Pai, pessoas que cuidam de pessoas. Para que, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu reino, do qual nós somos embaixadores, possa, ó Deus, ó Pai, crescer. Ó Deus, se espalhar nessa nação, se espalhar na nossa cidade, ó Pai, ó Deus, se espalhar no nosso país. E que nós sejamos, Senhor, ó Pai, ó Deus, videira, ó Pai, ó Deus, ramos enxertados nessa videira verdadeira, cujo fruto, Senhor, ó Pai, é o amor. Ó Deus, ó Pai, o Teu amor, em nome de Jesus. Eu abençoo os Teus filhos nessa hora. Eles cresçam e multipliquem para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Já estamos quase no final, mas agora é o nosso momento, nosso dia das nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um texto rapidinho com vocês aqui. A 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Amém? É um texto muito simples, mas de uma palavra profunda, porque o que importa nesse momento tão precioso para a gente não é o valor, não é a quantidade, mas é o teu coração, a prontidão de que